Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, Nós estamos falando sobre os segredos de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, tô lá em dezembro já, Mês de maio, mês de Maria, mês dedicado a Nossa Senhora. Então, nós falamos primeiro sobre o segredo, a visão do inferno. Você pode olhar um vídeo anterior. E depois, o segundo, que é dividido em duas partes. A instituição da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E hoje nós vamos falar sobre a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Maria pediu, que todos os bispos do mundo, unidos com o Santo Padre, o Papa, fizesse a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Nossa Senhora prometeu, se atenderem esses dois pedidos, a Rússia se converterá. Muitos pecadores farão penitências e o mundo viverá em um período de paz. Caso contrário, o mal crescerá, os dirigentes das nações comunistas espalharão os seus erros, e o materialismo ateu por todas as partes crescerá a apostasia e nascerá a impiedade. Acontecerá uma devastadora guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde morrerão muitas pessoas e nações serão dizimadas, Então, o terceiro segredo de Fátima, na íntegra, é a terceira parte do segredo revelado dia 13 de julho de 1917. As três crianças na caverna da Íria, na cidade de Fátima, é transcrito, por Lúcia no dia 3 de janeiro de 1944. Ela diz assim: escrevo em obediência ao Senhor meu Deus, que me ordena fazê-lo por intermédio de Sua Excelência Reverencíssima, o Senhor Bispo da Santíssima Madre, sua e minha. Depois das duas partes que já expusemos, vimos no lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais para o alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda, brilhando. Saltava grandes chamas que pareciam incendiar o mundo, mas se apagavam no contato com o esplendor de Nossa Senhora, irradiava com sua mão direita na direção do anjo, que disse, apontando para a terra com a sua mão direita, penitência, penitência, penitência. Aquilo que eu falei do vídeo anterior, Nossa Senhora pede a conversão, pede a penitência de cada um de nós, a mudança de vida, Então aqui ela pede 3 vezes penitência, penitência, penitência. E vimos uma imensa luz, que é Deus, algo semelhante como uma pessoa, que são as pessoas que se veem quando passam diante de um espelho. Vimos um bispo vestido de branco e tivemos o pressentimento que fosse o Santo Padre. Também vimos outro bispo, sacerdotes religiosos e religiosas, subirem uma montanha e cujo topo havia uma grande cruz de madeiro simples. O Santo Padre, antes de chegar até ela, atravessou uma grande cidade em ruínas, tremendo e com um passo vacilante, com um semblante pesado de dor e de pena, rezando pelas almas dos cadáveres que encontrava. Portanto, as interpretações fatalistas do segredo, como se tudo já fosse traçado para acontecer, sem respeitar a liberdade dos homens, o futuro, e é visto como um espelho à maneira simbólica. 3 sinais aparentam
uma montanha alta, uma grande cidade em meio às ruínas e uma grande cruz de troncos toscos. A montanha e a cidade são lugar da história humana, da convivência, mas de luta, como uma subida árdua onde o homem destrói com as próprias mãos o que ele mesmo construiu, cidades em ruínas. No alto da montanha está a cruz, meta e orientação da história humana, sinal da miséria humana e promessa de salvação. A visão mostra o caminho da igreja como uma via sacra, ladeado de violência, destruição e morte, mas de esperança. Diz o cardeal que nesta imagem pode-se ver a história de um século que se finda, o século dos mártires, dos sofrimentos, da perseguição da igreja, século de 2 guerras mundiais e de muitas guerras locais. No empenho desta visão, vemos passar os testemunhas da fé deste século. O cardeal faz questão de recordar que irmã Lúcia disse ao Papa João Paulo II no dia 12 de maio de 1982, um ano após o atentado que ele sofreu. A terceira parte do segredo se refere às palavras de Nossa Senhora. Senão, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Os papas deste século tiveram um papel resplandecente na árdua subida da montanha. O segredo, desde Pio X até João Paulo II, todos os papas sofreram no caminho que leva à cruz. Destaca o cardeal que o fato do Papa não ter morrido no atentado no dia 13 de maio de 1981 significa que não existe um destino imutável. Na visão, o Papa aparece morto. Olha só. Se a mão de Nossa Senhora guiou a bala para que não matasse, é porque a força da oração e da penitência é maior do que as balas. E a fé mais poderosa do que o exército. Tudo pode ser mudado pela oração, pela força da oração. O que quer dizer, No dia 13 de maio de 1981, nós sabemos que o Papa, na época, hoje Santo João Paulo II, sofreu um atentado. E Nossa Senhora, aquela bala era para matar ele, Mas o que aconteceu? Nossa Senhora colocou a sua mão naquela bala. Então, é o terceiro segredo de Fátima. Irmãos, irmãs, esta bala, o Papa foi lá em Fátima e colocou em cima, em cima da coroa de Nossa Senhora de Fátima. Por fim, a visão mostra que os anjos que recolheram da cruz o sangue dos mártires e com ele regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e dos mártires são vistos juntos, a significar que nosso sofrimento completa a salvação do mundo. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Vamos repetir? O sangue dos mártires, O sangue de Cristo e dos mártires são vistos juntos e significa que o nosso sofrimento completa na salvação do mundo. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, como dizia Tertuliano. E assim,
o terceiro segredo termina com uma forte mensagem de esperança. Nenhum sofrimento é vivido em vão se é acolhido na fé. Respiração funda, né? Olha só, irmãos e irmãs, nenhum sofrimento é vivido em vão se é acolhido na fé. A senhora, o senhor, você jovem, você está sofrendo? Nenhum sofrimento é vivido em vão se não é acolhido pela fé. E de todo o sofrimento, e de todo o sangue derramado pela igreja no século XX, que brotarão as forças de um novo cristianismo no século XXI. Haverá uma forte purificação e um renovamento que já se faz sentir no coração da igreja. E a eficácia salvífica que brota do sangue de Cristo misturado ao dos seus mártires. Os acontecimentos que se refere, os segredos já estão do passado. Fica permanente o apelo à oração e à penitência para a salvação das almas. O cardeal termina dizendo que a certeza de Nossa Senhora, que por fim o Imaculado Coração de Maria triunfará, significa que um coração voltado inteiramente para Deus é mais forte do que as pistolas ou as armas de fogo. A mensagem do terceiro segredo é uma mensagem de confiança no Cristo que venceu o mundo. João 16, versículo 33. Irmãos, irmãs, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda é a nossa igreja. Então aqui ficou um pouco falando sobre o segredo de Nossa Senhora, o segredo de Fátima, né? Que nos leva à mudança de vida, à conversão de cada um de nós, né? Então, você que gostou desses dois, parte 1, né? Parte 2 do segredo de Fátima, compartilhe com as pessoas. Vai aqui embaixo, está escrito de vermelho, inscreva-se. Também tem um tinindo, dê um tinindo e compartilha. Vai lá no sininho, todas as pregações que a gente for colocando junto com o meu amigo Antônio Arnaldo Gatti, nós vamos falar com você. Levanta a sua mão e diante dessas mensagens, não de medo, mas de penitência e conversão, peçamos a Nossa Senhora de Fátima a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se gostou, dê um joinha. Se não gostou, pode também dar um tinindo, né, seu Zé, de cabeça para baixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.